Olá pessoal, tudo bem? O negócio é o seguinte, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre os consórcios públicos. E nós vamos falar sobre os consórcios públicos para a gente falar um pouquinho sobre a associação pública, que é um ente da administração pública indireta, para nós terminarmos aí a nossa sequência das entidades da administração pública indireta. Lembrando que a gente tem o quê? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, a fundação e as associações públicas. Então vamos entender o que são as associações públicas. Para a gente entender, precisamos ir lá no artigo 241 da Constituição Federal. Então é interessante você pegar o 241 da Constituição Federal e dar uma olhadinha. O que diz o 241 da Constituição Federal? Ele diz assim, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Qual é a lei que nós temos hoje, que a Constituição Federal faz menção? Hoje nós temos a Lei 11.107 de 2005, então Lei 11.107 de 2005, que disciplinou sobre contratação de consórcios públicos para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o consórcio público é o gênero da associação pública. Por que isso? Porque os consórcios públicos, eles podem ser celebrados como pessoas jurídicas de direito público, e aí eles são chamados o quê? De associação pública, e esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, os consórcios públicos podem ser celebrados como pessoas jurídicas de direito público, e aí nós chamamos isso de associação pública, e eles podem ser celebrados como pessoas jurídicas de direito privado, que aí eles assumem a forma aí da associação nos termos da legislação civil, que não nos interessa. Então, o que interessa para a gente aqui? Os consórcios públicos formados, ou melhor, constituídos como pessoas jurídicas de direito público. Então, os consórcios públicos constituídos como pessoas jurídicas de direito público, eles são chamados o quê? De associação pública. E aí eles assumem a feição de uma autarquia. Então, vamos imaginar o seguinte: nos municípios aqui do ABC, no estado de São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo André e outros municípios ali da região do ABC, Diadema, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, esses municípios, eles resolveram se unir para tratar de interesses comuns. Por quê? Porque naquela região ali, eles têm vários interesses comuns entre eles. Trânsito, transporte, meio ambiente, enfim. Então, eles resolveram criar um consórcio público entre os municípios. Tanto é que existe um consórcio intermunicipal para tratar o quê? De assuntos de interesses comuns. Esses assuntos aqui que eu falei para você. E esses municípios resolveram celebrar aquele consórcio como uma pessoa jurídica de direito público. E como ele é celebrado como uma pessoa jurídica de direito público, ele assume a feição do quê? De uma autarquia, que a gente chama de autarquia pode ser chamado de autarquia multifederada ou interfederativa, quando inclusive eu posso ter esses consórcios com estados, municípios diversos. Neste caso específico, é um consórcio entre municípios do mesmo estado. Quando esse consórcio pode ser celebrado com municípios de outro estado, essa autarquia aí, porque é uma associação pública que é uma autarquia, na verdade, porque é uma pessoa jurídica de direito público. Chama-se autarquia multifederada ou interfederativa. Então, para que serve, então, o consórcio, né? Ele serve o quê? Para tratar de interesses comuns entre esses partícipes. O decreto que regulamenta esta lei, que eu falei para você, é o decreto 6.017 de 2007, que ele estabelece normas para execução da Lei Federal 11.107 de 2005. Ou seja, e ele diz que os consórcios públicos ou entidades a eles vinculadas poderão desenvolver ações e serviços de saúde obedecidos os princípios, diretrizes e normas pertinentes. O que a gente tem quando a gente fala, então, nos consórcios? A gente tem um modelo administrativo de atuação interfederativa do poder público.
Por quê? Porque é uma entidade pública que pode ser criada em conjunto por 2 ou mais entes federativos. A finalidade é realizar atividades públicas e prestar serviços diretos à população dos entes consorciados em regime de mútua cooperação. Esse consórcio pode ter personalidade jurídica própria, então a gente viu que ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. A gente tem tido aí os consórcios constituídos como pessoas jurídicas de direito público, ou seja, eles assumem a feição de uma autarquia. E o consórcio, ou essa associação pública, está sujeita a direitos e obrigações, e ela tem uma autonomia administrativa, é uma autarquia. E o que a gente pode dizer também é que é preciso garantir que o funcionamento do consórcio público atenda o quê? A critérios de racionalidade e otimização de recursos disponíveis. Trabalhar com um consórcio como instrumento auxiliar na estruturação de redes, na solução de problemas específicos. Estimular o planejamento prévio à constituição do consórcio, como iniciativa para reforçar o quê? O pacto entre os gestores envolvidos. Então, o consórcio, ele, na verdade, o que é? É um acordo entre estes entes para melhorar a prestação do serviço, para atender a população. E este acordo administrativo, ele pode ser tanto ser celebrado como uma pessoa jurídica de direito público, quanto ser celebrado por uma pessoa jurídica de direito privado. Se ele for celebrado como uma pessoa jurídica de direito público, ele assume uma feição de uma autarquia. Então, para a gente terminar aí os entes da administração pública indireta, o que a gente viu nos nossos vídeos aí? Nós vimos que tem a autarquia, a agência reguladora, que também é uma autarquia, e as associações públicas, que também são autarquias. E eu tenho as fundações, que elas podem ser pessoas jurídicas de direito público, e aí são chamadas de autarquias fundacionais, ou tem as fundações públicas de direito privado. Então, os entes da administração pública indireta são autarquias, agências reguladoras, associações públicas, entidades estatais, ou melhor, empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, e as fundações. Lembrando que as fundações públicas podem ser fundação pública de direito público, que é considerada aí uma autarquia, e as fundações públicas de direito privado. Então aquela brincadeirinha que a gente fez lá no nosso vídeo sobre autarquia, que diz assim, eu sei autarquia, serve muito para diferenciar o que é uma autarquia de uma empresa estatal. E nós vimos o que? A autarquia é pessoa jurídica de direito público, agência reguladora é pessoa jurídica, que é a autarquia, associação pública é pessoa jurídica de direito público, que é a autarquia, fundação pública de direito público também é autarquia, porque é chamada de fundação de autarquia fundacional. Isso serve para diferenciar o que? As autarquias das empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Sempre lembrando, né? O que são as associações públicas? São acordos administrativos que são celebrados entre entes da administração pública para o quê? Gerir e facilitar a prestação de serviços ali para a população. Então, para tratar de interesses comuns, são acordos administrativos que essas entidades celebram para tratar de interesses comuns entre elas, ok? Se for formalizado como uma pessoa jurídica de direito público, é chamado de associação pública e que tem a forma de uma autarquia. Tudo bem? Se você precisar falar comigo, tem os nossos canais aí. Bons estudos, sucesso e tamo junto!